Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio do Entre Manas. Eu sou a Patrícia Luciano. Eu sou a Priscila Furlan e temos convidada nova hoje, né, Paty? E uma pessoa muito especial, né, Pri? Com certeza. Ela é jornalista, é pós-graduada em marketing de serviços, filha temporona da Dona Kiko, uma pessoa curiosa por natureza, que gosta de ouvir, gosta de falar, gosta de entender o significado dos nomes e foi por isso que a gente se conectou. Ela tem uma timeline completamente diferente das outras pessoas, é descendente oriental de terceira geração, uma Sansei, é uma cidadã do mundo, se define como uma pessoa estrangeira em qualquer lugar do mundo, né? É conhecida também por ser uma grande realizadora de sonhos, teve uma carreira muito sólida em análise de dados e planejamento estratégico, atuou em setores diversos como editorial, saúde, seguros, odontologia, sempre com esse olhar analítico e sensível ao mesmo tempo. A Simone, nossa convidada, hoje atua como modelo, mentora, palestrante. Quem tá aqui é Simone Mitsui. Seja bem-vinda! E uma simpatia de pessoa, que eu tô super feliz de te conhecer pessoalmente, né? Nossa, o prazer é meu, meninas. Muito obrigada. Parabéns, né? Porque já tem mais de um ano aqui do Entre Manas. Já. Olha, eu maratonei. E é maravilhoso, porque é muito gostoso ouvir histórias reais. Isso que é muito bacana, né? E diferentes. Então, assim, eu também tô aqui com esse olhar e quero contar, assim, um monte de coisa da minha vida também. Com certeza. Vai ser uma delícia. Então, muito obrigada. Então, a gente estava aqui falando como a gente se conheceu, né, num evento e super recente, né? Foi no finalzinho do ano passado. A gente teve essa primeira conversa muito legal sobre a origem dos nossos nomes, né? Como é que você conecta o nome que você recebeu à construção aí da sua história? Olha, é um prazer, né? Eu gosto muito de falar sobre significados. Eu amo palavras. E aí, nome, eu acho que dá todo sentido de quando a gente é batizado. Então, foi até engraçado, né? Porque a gente se conheceu nesse evento. E eu não sei porquê, como que surgiu, mas eu fui me apresentando. Eu sou Simone Mitsui. E Simone é saber ouvir, ouvinte. O Mitsui vem de Hachimitsu, de mel. Então, eu brinco que a minha mãe queria uma doce ouvinte. E eu acabei também, no decorrer da minha carreira, me tornando comunicadora. Eu sou jornalista. E eu acho que o mais importante do jornalismo não é só a gente falar. É o saber ouvir. A escuta. Então, eu falo assim que eu honro muito bem, assim, o meu nome. E é muito gostoso, né, dar esses significados. E aí, acho que também sempre é uma abordagem. Como foi o nosso encontro. Então, é muito gostoso sobre isso. Não, mas tem uma curiosidade também, né, Si? A gente descobriu que a gente tinha uma novela em comum, né? Lembra? Verdade, também. Por causa da novela Selva de Pedra, né? Verdade, a protagonista Simone com o Cristiano, que era a Regina Duarte e com o Francisco Coco. E aí, acho que por isso que a gente começou a falar de música e tudo mais. E aí, o significado de Priscila. Que o seu pai gosta de Elvis Presley. Exatamente. Como tudo é muito gostoso, né? Tá vendo como a gente consegue se conectar com palavras, com intenção, né? E acho que, então, assim, tudo genuíno. Não foi nada desse negócio já de uma troca de cartões, alguma coisa assim. Isso que foi gostoso. LinkedIn. Não, e a gente já tava também. No LinkedIn, já tinha uma conexão misteriosa entre nós duas, né? Porque LinkedIn é isso, nem todo mundo que tá ali você conhece pessoalmente, né? E o que foi muito gostoso foi isso, né? Porque além de conhecer você e por causa também do IVG, né, do Instituto, aí também você também logo falou, mas eu também é minha irmã. Eu acho que por isso teve essa conexão no LinkedIn, né? Porque nós já éramos conectadas. E muito maluco isso, muito né? Muito doido. É muito gostoso, mas eu acho que conexões são isso, né? Sim. Eu acho que o bacana é essa... sem a gente saber, a gente já tá se associando, já tá interagindo. E também acho que por causa dos posts, né? Que acho que depois a gente falou assim, a sua carinha, alguma coisa
coisa. Não Alguma é coisa estranha. a gente já tem. Ou eu curti, ou eu compartilhei, ou eu comentei. Foi muito isso. E é muito legal, né? Porque a gente vive um tempo, uma era, né? De que tudo é muito digital. Verdade. Né? Hoje é raro, se você pegar, sei lá, eu tenho quase 10 mil pessoas no meu LinkedIn. Não é todo mundo que já se materializou, Sim, que já muita teve uma gente, conversa, a gente né? nunca, né, viu É. pessoalmente, E o teve mais uma gostoso troca. é isso, né? Quando É. tem o presencial e a troca de O olhares. encontro. E bate também, né? É. E aí aquilo é o verdadeiro mesmo, que é o que eu sempre falo também, que comunicação é muito isso também. É o ser autêntico. Não adianta você ficar comunicando, escrevendo, e na hora H lá, a pessoa não consegue fluir com aquilo que falou, que Exatamente. escreveu, né? E o nosso foi muito rápido, gente. Foi, verdade. E é muito legal isso da gente tirar das redes e trazer Isso, pra pra vida, vida real. E isso, pra É. mim, foi um grande ganho em 2025. Foi muito gostoso. Foi até muito engraçado do IVG, porque tem pessoas de todas as idades, Sim. né? É. E uma vez a gente fez um encontro, aí tinha uma menina de 30 anos, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, gente, eu tava com medo de vir nesse encontro, né? Aí foi até engraçado que ela virou pra mim e falou assim, é que é sua geração, né? Sua geração ainda assim. Mas eu não tenho problema nenhum em falar os 51 anos. E pra mim, realmente, eu nunca tinha feito essas Tempo coisas. bom é o agora, É o né? agora, É. e é o que eu gosto. Eu falo assim, gente, eu aprendi. E que legal que é isso, Sim. né? E é um verdadeiro aprendizado. É muito gostoso. É muito gostoso mesmo. Tô E fazendo você tudo sabe isso. que a gente estava até falando disso um pouquinho antes de chegar no estúdio, né? Eu sempre fui uma pessoa de pouquíssimos e bons amigos, né? E já tem uns 4, 5 anos depois da pandemia, todo ano eu coloco na minha listinha de objetivos fazer novos amigos. Olha. Fazer novos amigos, né? E é engraçado porque chegava no final de 22, 23, 24, eu nunca aceitava essa meta como cumprida, né? Sério? E você sabe que em dezembro agora, e até por força do Entremanas, por força do meu trabalho, eu conheci tanta gente incrível o ano passado, pessoas que começaram com uma relação às vezes comercial, né, de atendimento, e que se tornaram amigos. Nossa. Amigo mesmo, de E é você muito ir tomar um gostoso. café na casa da pessoa, de marcar um happy hour, de bater papo, sabe? E aí eu falei, caramba, esse ano eu acho que Olha, é check. check. É check. E eu já, pra mim, é muito natural. Eu nem coloco como Ai, meta. não, eu sempre fui muito. Eu também não, muito porque eu fechada. sempre fui muito povão, né? Essa aqui é a prefeita do Santa Eu sou a Clara. prefeita. Aonde eu moro, eu sou É. prefeita. Gente. Que eu conheço Conhece todo todos mundo. os idosos, todas as crianças, os cachorrinhos da Todo vida, mundo, todo até os mundo. cachorros. E eu também tenho uma boa memória, então eu sei o nome. Aí eu lembro de tudo. Eu posso ter reencontrado qualquer Sim. pessoa, assim, eu falo também. Como vai sua mãe, fulano, seu pai, não sei o quê. Que E legal. isso que você falou de fazer novos amigos, eu não tinha colocado isso na minha lista para 2026, mas eu já percebi. Então, assim, eu faço academia. Aí é muito engraçado, e é todas as idades. Aí ontem, por exemplo, aí eu já vi, durante essa semana, um menino de 16 anos, ele é o mais novinho do horário que eu Uhum. faço. Gente, aí ele começa, oi moça! Ai, que E ele bonitinho. fica, eu vim de novo, ai, no seu horário. não sei o quê. Eu falei, gente, mais um amigo pra Ai, minha lista. Tá vendo? Eu lembrei agora do Fabinho, né? Hoje menos, hoje ele já tá com 8 anos, tá mais reservadinho, assim. Mas quando ele tinha uns 4, 5 aninhos, a gente tava no parque ou algum evento, assim. Ele chegava pras crianças, ele, oi, você quer ser meu amigo? Gente, é um barato, isso é muito bom. É isso. Quando é ele ótimo. começou a escrever-se, foi muito engraçado. Ele carregava um caderninho pequenininho e um lápis, ela chamava ele até de Lineuzinho, né? E ele conhecia pessoas, ele ia anotando o nome das pessoas. Que máximo! E ele tem muita facilidade, assim, de interagir, de interagir, turmar. de se enturmar. É. Tipo, os meus são mais velhos. Sim. Então, se ele está em casa e os amigos dos meus estão em casa, ele já se tornou amigo deles também. Delícia. É uma delícia. Eu acho que é tão gostoso porque a gente aprende muita coisa É, conversando. Verdade, É verdade. muito gostoso. O mundo precisa de Precisa. boas conversas, De gente. A gente trocas. perdeu isso, né? Perdemos. Quantas coisas a gente acaba resolvendo Tudo de online. forma precipitada pelo E WhatsApp, online, rápido, né? sem sentimento. Eu falo que o olho no olho. E O olho você no olho é muito sabe, gostoso. Si, que eu sempre comento muito com a Pri, porque a gente faz, né, antes das nossas gravações, a gente tem os bastidores, que Sim. inclusive eu não consegui
tá na reunião que vocês tiveram. E eu tenho Mas eu senti você. Mas você sim me sentiu. E eu tenho muito problema com reuniões, encontros online. Porque Ela pra não mim, gosta eu mesmo. detesto. Porque eu Ela acho... fala, mas você não quer trazer o fulano pra tomar um café aqui eu sou em casa? dessa. Você fala, não é Pessoal, melhor? vamos marcar um café aqui em casa. Delícia. A gente já fez Porque muito isso. com eu vários gosto dessa convidados. troca. Eu gosto desse, sabe, olho no olho. É o melhor, Eu acho que gente. não tem o que substitua isso, Sim. né? A gente sentir a energia. E é muito louco muito. isso, porque assim, tem gente que no online demonstra toda essa energia. Eu não sei como que faz, não sei se é algum filtro, Sim. alguma coisa. E às vezes, quando a gente vai pro presencial, a pessoa é quieta, Quieta. seca, é alguma coisa. É, Então, já aconteceu isso comigo também. é. Eu vou falar assim que o online foi bom lá na época da pandemia. Eu acho que eu trabalhei bastante com isso, é legal. Acho que agiliza, a gente tá em São Paulo, esse lance de trânsito, alguma coisa, agiliza. Mas o gostoso é isso. Mas você É sabe que bom. as pessoas ainda têm muita restrição. Não tô falando em voltar para um formato 100% presencial, porque eu acho que o home office trouxe muitos Muito. ganhos de qualidade de vida, de produtividade, que era o maior medo, né, das pessoas, das empresas. Mas, por exemplo, eu atendo presencialmente lá na região da Berrini uma vez por semana. E você sabe que é difícil conseguir gente para encher uma agenda presencial das 8 às 3, né? Que é o horário que eu fico. As pessoas ainda têm essa... Tem esse mas receio, será, né? Será que eu É vou? engraçado, né? Eu não sei se é mais da de Eu outra me geração. chama que eu vou, assim, Eu sou assim. Gente, eu gosto muito, a não ser que tá aquela chuva torrencial. Exatamente. Aí que aí eu acho que, né, impossibilita um pouco. Impossibilita, mas, gente, esse negócio do cafezinho, Não, vamos eu tomar alguma adoro coisa, isso. vamos trocar Eu alguma adoro, coisinha, eu eu acho tão adoro gostoso. Eu Eu acho tenho, muito bom. eu realmente, eu confesso, eu tenho realmente um problema com esse negócio de online. Eu detesto. E eu gosto do abraço, gente. Ai, eu Ai, adoro sim, abraços. Eu adoro. Eu amo, eu adoro. gosto do cá, falar, eu acho que sentir, né? É É muito eu gostoso. sou dessas Ai, tá também. vendo, gente? Olha. Nós estamos no lugar certo. E o bom do Entre Manas é o que a gente sempre fala. A gente traz muitas essas pessoas assim que a gente às vezes nem viu, né, Pri? Nem conhece pessoalmente igual, né, nós duas. E às vezes a gente teve uma pequena troca. Vamos lá no Entre Manas e vem. E a gente acaba criando uma amizade, uma conexão. É isso que eu gosto. Gente, eu gosto de estar aqui, ó. Tete a tete. Tete a tete. É, isso que é muito gostoso. É o que eu falei até dos convidados de É. vocês. A gente já começa meio que assim, nossa, parece que eu já conheço. Ouvir as histórias é muito bom. Por isso que eu falo que eu sou essa curiosa de ouvir as histórias e contar as minhas. Porque é muito gostoso, gente. Eu acho que é uma troca isso, né? O que inspira, o que, sei lá, de repente uma outra pessoa tem a ideia, né? Então é gostoso Onde isso. pode chegar o nosso recado, a nossa mensagem, né? Às vezes uma pessoa tropeça ali no YouTube e escuta exatamente aquilo que ela precisava escutar para Naquele um dia momento, né? difícil, para uma situação delicada. Então a É gente verdade. encara realmente isso aqui como uma missão Uma de missão vida. mesmo. Mas eu acredito, eu acho que é muito isso, né? A comunicação é muito isso. E o que vocês estão fazendo é excelente, porque realmente são histórias reais. Aqui não tem aquela, sabe, um continho, não, alguém falou. Não é que alguém Não. falou. A Eu pessoa viveu. viveu, presenciou aquilo lá. E é isso que eu falo. Então, eu sempre falo também, né? Que as pessoas falam muito, mas tem que ter as evidências, tem que ter as provinhas, né? Tem que falar com aquele sentimento mesmo, o Tem que que ter tropeçou, porque assim, não é tudo que a gente vai conseguir, né? Certinho, por isso que eu brinco também que a da timeline também, porque nunca vai ser linear e igual todo mundo. Por isso que é legal contar. Não, a minha foi assim, a do outro não foi, né? E outra coisa que eu até ia brincar também, que eu já tinha maratonado, né? Todos os episódios de vocês, né? E assim, todo mundo vem aqui falando, né? Ah, eu sou mãe, eu tenho tal. Falei, olha, Pri, não, eu não sou mãe. Eu sou a solteira assumida, mas assim, que vivi muito, não tenho problema com isso, é muito gostoso. Eu acho que o importante é a gente falar o que a gente escolheu. E assim, mas viveu intensamente. E é gostoso também. Não tem Não é problema o que nenhum. a sociedade escolhe para você, Exato, né? A gente viu
uma palestra muito legal com a Ana Paula Padrão em um dos Sim. eventos. Eu Uma achei amiga minha até incrível. fala, vocês são parecidíssimas. É escolha, olha. eu escolhi, consciente Exato. dos ônus, dos bônus que eu ia ter com essa Exato. decisão. Então, respeitem as minhas E eu escolhas. sempre só né? brinco, eu falo assim, e não é questão de estar solitária, porque Não. sempre eu tive os meus romances da melhor forma possível, e é muito gostoso É uma isso. escolha. É E você uma sabe escolha. viver assim. E vive bem. E feliz. muito bem, e feliz. Foi uma escolha não ter filhos, e também aí eu falo também, amo criança, eu tenho sobrinhas Sim. gêmeas. Ai, que E elas delícia. mesmas me chamam, né, o tia Si ou de Caquica, aí a gente vai colocando apelidos, e é o tempo inteiro, sempre elas querem contar alguma coisa pra mim, eu também converso muito com elas, então é muito gostoso. E qualquer criança também, isso eu acho o máximo, porque assim, eu posso não ter sido mãe, mas eu tenho algum imã, alguma coisa Que atrai, que atrai, né? atrai. É. E aí era até engraçado na pandemia, porque eu sempre falei assim, eu sempre achei, eu atraio criança para o meu sorriso. Aí, por causa da pandemia, a gente saía de máscara. Aí eu começava a fazer um teste. Aí eu falava assim, não, eu tenho que sorrir de alguma forma. E é Pelos com o olho, olhos. exatamente. Pelos olhos. E aí eu ia fazer compra, alguma coisa, e as crianças ainda sorriam pra mim. Aí eu, pelo meu olho, É o em meu algum olho. momento eu tô fazendo. Eu tô conseguindo sorrir com os olhos. Então, isso é muito É a legal. nossa É, energia. É, energia. eu acredito que sim. É a Eu nossa acredito. energia. Com a mão, alguma coisa. É. Então, como você também falou, né, que eu sou estrangeira em qualquer lugar, eu tenho até algumas historinhas assim, rápidas, mas do Japão, por exemplo. Porque eu falo muito com as mãos. Ai, Vocês vão perceber isso. Eu tenho esse problema. Então, assim, eu sou uma italiana já nata, né? Eu faço muito assim. E aí, no Japão, não é pra rir tão alto quanto eu dou risada também. Então, no Japão, o correto mesmo é você colocar a mãozinha aqui e fazer... Gente, olhar pro japonês e falar assim, Não. não dá, eu não consigo. Eu posso ser neta, mas eu não fui criada lá. Então, eu não consigo ficar sem falar Mais com as mãos. contidinha. Contida. Não sorrio tanto que eu sorrio. E a minha gargalhada é alta. E é o meu jeito, fazer o quê? E aí não tem como, né? E sabe que você falou isso? E eu lembrei, assim, eu conheço algumas pessoas de origem Sim. oriental. E aí, eu me sinto até meio que fora da casinha. Outro dia eu falei assim, a mãe... Eu tenho uma amiga, mãe de um amiguinho da minha filha, que eu falei assim, a Andréia deve achar que eu não Maluca. sou normal. Porque eu falo alto, eu gesticulo, e eu não sei o quê. E ela é toda delicada pra falar. E ela é fala- professora, professora de música, ela é uma cantora, uma Uau, que musicista delícia. incrível. maravilhosa. Aliás, a gente Mas tinha ela que é trazer ela contida. pra cá É. também. Mas ela é contida. Ela é contida. Super reservada. Talvez a Super. educação, a É. cultura, alguma coisa. Ela é super. Ela fala baixo. Elegante demais. Ela dá também, risada né? educada. E eu falo assim, gente. Anda Acho com que- essa maluca E aqui. o pior é que assim, Então, ela andar do meu lado. eu isso falo que é assim, engraçado, gente, mas né? E aí, outro dia eu fui no aniversário do Guilherme, e assim, ela tem uma tia que a tia é mais conservadora. E eu falei assim, gente, como que eu me comporto aqui? Porque você vê que a tia é mais quieta. Então, assim, eles têm um nome brasileiro, mas eles Isso. se chamam pelos nomes orientais, né? Igual o Mitsui. Isso. Mitsui é o meu oriental. E aí eu tenho sobrenome. Eu chamei o marido dela, falei assim, oi, Cláudia. Aí a tia dela, quem é Cláudia? Aí eu... A gafe. Mas fazer o quê? Você é brasileira, não aí tem eu falei, como. não, gente, eu sou brasileira, não, É, não ai, adianta. gente, não. Mas mesmo eu, que sou descendente, mas tem um monte de coisa. Eu posso ir em festa de Uhum. parente, alguma coisa, apesar que a minha família não é tão conservadora. Mas tem muita coisa, assim, que já é aquela coisa, assim, a Simone é Buradinho Din, que é brasileira. Uhum. E eu serei eternamente assim. Porque eu acho que até que a gente tava falando também nos bastidores, pelo tamanho. Então eu gosto, as minhas fotos são assim, de braços abertos, porque eu falo assim, que 1,52 m eu tenho que A gente não preencher tem tamanho, né? Se a gente tem que demonstrar de alguma de forma. alguma forma. Então é assim, é gesticulando, é sorrindo, é o cabelo, é alguma coisa. Mas a gente marca a presença. Com certeza, com certeza. E isso que eu acho que é o mais gostoso. Com certeza. Ô, Si, você falou que você é uma grande realizadora de sonhos. Como que isso refletiu aí nas suas escolhas de vida, de carreira? Olha, vou começar lá atrás, porque é aquilo, minha timeline, né, nunca é muito normal, tá, gente? Então, algumas coisas aqui eu vou... Mas imagina, eu tinha 4 anos e eu já comecei a ler gibis do Maurício de Souza.
grande inspirador para nós, assim, né? Só que eu fechava o gibi e eu via uma arvorezinha. E aquela arvorezinha era a árvore de uma editora que eu passava todos os meus finais de semana pela Marginal Tietê. Porque eu moro em Osasco, eu tinha um parente na Zona Norte e a gente passava pela Marginal. Olha, eu não tenho ninguém da família, assim, que é jornalista, alguém que trabalhava lá, que eu pudesse falar assim, é nesse lugar que eu quero trabalhar. Mas eu não sei por quê. Eu olhava, lembrava do gibi e eu falava só pra minha mãe, eu vou ainda trabalhar nesse prédio da arvorezinha. E a minha mãe perguntava, né, pra estimular também, mas por quê? O que dá na sua cabeça, alguma coisa assim? Eu falei assim, não, eu aprendi a ler por causa disso. Da arvorezinha. Então tem alguma coisa que eu quero. E aí eu não sabia realmente o que era ser jornalista, o que era fazer, se tinha trabalho administrativo, o que era. Ainda como muito criança, 4 anos, eu falava assim, mãe, nem que seja pra eu limpar o sapato do dono. Eu vou lá. E a minha mãe sempre pensou, gente, não, como que isso vai acontecer, né? Mas enfim. E aí, em paralelo a tudo isso também, eu tenho a minha história que eu fui pro Japão muito cedo, com 16 anos. Então, por isso que eu brinco, né? Aqui no Brasil, eu sou japonesa. E lá no Japão, eu sou Buradiru Jin, que eu sou brasileira. Com 16 anos, eu fui pro Japão. Na cabeça do meu pai, ele achava que era porque eu ia fazer economizar o dinheiro para ter depois a verba e fazer minha faculdade. Mas eu já não. Eu acho que eu já pensava também no meu planejamento estratégico e orçamentário, sem saber, sem nomear, sem entender. Mas eu fui para comprar a casa própria para os meus pais, que eles não tinham. Voltei com 18 anos. Em todo esse tempo, lá no Japão, foi em 91. Então, não é igual agora, que a gente até estava falando desse mundo online, não tinha. Aí, a ligação era muito cara. A gente conseguia uns cartões, assim, a gente comprava, então a gente ligava uma vez por mês. Nossa. Mas, né, é complicado tudo isso. E aí, o que eu pensei? Carta. Mas a carta é algo muito do tipo também assim, demora 30 dias para chegar. E aí, eu nem imaginava um WhatsApp da vida, né? Mas em 91, o que eu pensei? Eu vou escrever cartas, mas eu vou escrever cartas diárias. Independente dos 30 dias ou não, se eu escrever cartas diárias, meus pais vão receber diariamente minhas notícias. E então eu fiz um WhatsApp lá mental, né? E totalmente analógico para minha mãe e para o meu pai. Então, olha que louco, né? Então eu falo que eu fui realizando sonhos desde muito cedo. Então, esse negócio da carta, de qualquer forma, eu acho que já deu para dar uma adiantada aí no curso que eu queria fazer futuramente. Realização do sonho. Já realizei um sonho com 18 anos, comprando uma casa própria. Aí eu voltei para o Brasil em 93. Aí tem, né, essa história toda da carta. E aí, em 94, eu já entrei na faculdade de jornalismo. Entrei na faculdade de jornalismo, 94 ou 97, já mandei meu currículo. Já em tudo isso sempre trabalhei, tá, gente? Então, assim, eu sou a louca também eu sempre falo assim que antes também não tinha muito esse negócio, né? Referente a menos idade, né? Vai trabalhar. Não pode, né? Isso aqui. Não, gente, em 90 você podia fazer um monte de coisa, né? E não era proibido. E quando eu voltei, aliás, quando eu terminei em 97, eu já tinha mandado o currículo. Em 98, e que a gente sempre fala, né, que tudo começa depois do carnaval, eu estava na praia. E eu recebi uma ligação do pessoal de casa falando assim, a editora Abril quer fazer uma entrevista com você. Como era meu sobrinho, eu falei, brincadeira, né? Mentira, editora Abril, meu sonho de infância, já me assim, achou aqui no meio do... A árvore me achou. Não tinha nem LinkedIn. Não tinha. E aí foi muito maluco, porque eu vim realmente, ainda era lá no Curtume, justo onde era as coisas do Maurício de Souza e tudo mais, porque foi tudo em 98. Gente, sem brincadeira, a realização de um outro sonho que foi entrar na Editora Abril. E um sonho de infância. Um sonho de infância. E você, assim, eu já tinha passado por outras empresas, mas assim, você falar, de repente, colocar já o pé ali. E você fazer uma bela de uma carreira, porque eu comecei pelo call center, com 4 horas, depois já passei para 6 horas no call center mesmo, mas com 7 meses, e até o RH sempre me alertando, olha, as promoções aqui saem com 1 ano, né, tem que ser mais de 1 ano e tudo mais, e eu fui quebrando regras, então eu sempre brinco, que eu sou sempre essa pessoa meio que de quebrar regras, eu não tenho muito, por isso que eu sempre falo da timeline, nunca é igual a de ninguém, e aí é muito maluco, porque eu fiquei
13 anos realizando esse sonho dentro da Editora Abril. As melhores festas, assim, sabe? Os melhores gestores, aprendi muito ali. E aí vocês podem perguntar também, em qual redação você trabalhou? Até fui e olhar e tudo mais e tal, mas lá acabei também me conectando e me descobrindo como uma boa marqueteira, porque assim, foi muito bom entender sobre números, porque eu fui passando, como eu tive algumas promoções lá dentro, foi muito bom conhecer o comportamento do consumidor na diretoria de atendimento. Então, eu passei pelo call center, passei pelo back-office, né? Então, eu sempre falo também que eu fui passando por todas as linguagens e comunicações também. Então, telefone, né? Call center, as cartas, e-mail, e depois eu fui para comportamento do consumidor. No comportamento do consumidor, eu aprendi a estudar, né? Então, eu fiz minha pós-graduação também assim, de marketing de serviços, que é algo maravilhoso, porque você começa a aprender o comportamento de cada consumidor, de cada revista. Então, imagina eu fazendo assim, um planejamento estratégico orçamentário de cada revista para o call center. Olha, tal hora é a Veja que vai entrar em contato por causa do final de semana, a pessoa quer receber isso. Não, olha, a gente tem as revistas mensais, mas as mulheres não vão entrar em contato agora, elas vão entrar em contato depois do almoço. Não, revista Exame, Quatro Rodas, Playboy, os homens vão entrar em contato, tal horário. Então, eu fazia todo esse planejamento. A Cláudia era da Editora Abril, né? E olha que delícia, Gente, quer saber a origem? Quer amava. saber a origem? Porque assim, primeiro, referente à árvore, cada folhinha daquela significava um título de cada revista. Isso é muito legal. Da árvore! Foi tudo muito constituído dessa forma. A revista Cláudia é porque tudo foi referente à família Tivita, né? E ele teve 2 filhos homens. E ele, na verdade, queria ter tido uma filha mulher. Como ele não conseguia, chamaria Cláudia. E Cláudia é uma das Nossa, revistas. eu lembro, a minha madrinha era assinante da Cláudia. E toda vez que eu ia na casa dela, eu ia lá, ela tinha um cesto, assim, que ficava que ficavam na todas as sala, revistas, que ficavam todas as revistas. Eu ia direto na Cláudia. É muito gostoso. Você Achava falando o desse máximo. cesto, para mim foi tudo muito isso. Então eu até brinco que assim, naquele filme Comer, Rezar e Amar, que teve o filme e o livro, E o né? livro, Eu amo o livro, mas teve o filme com a Julia Roberts, que aí você começa a ver mesmo. E isso também é até um ponto que linka com a minha vida, porque quando ela falou com a amiga dela, quando que você descobriu que queria ser a mãe? Queria ser mãe. E a amiga pega e fala, não sei se vocês lembram dessa parte do filme, ela pega uma mala que tá debaixo da cama e fala assim, porque a minha vida inteira eu fiz um enxoval. Aí ela olha, não lembra dessa parte? É muito, para mim ficou muito marcante, porque a Julia Roberts vira e fala assim, eu tenho essa mala cheia de National Geographic, porque eu quero conhecer o mundo. Quando ela falou isso, eu falei assim, gente, eu tenho a minha mala cheia de viagem e turismo, porque eu quero conhecer o mundo desse jeito. E para mim, eu fiz tudo isso mesmo também. Então, quando eu falo de realizações de sonhos, foi tudo muito isso, gente. Então, é muito engraçado e muito legal, porque quando eu falo isso, até muitas pessoas falam, mas gente, é sério isso? Tudo tão nova, tudo tão conectado, parece tudo tão certinho. Eu falei, olha, realmente foi um planejamento meu, mas eu converso muito com Deus e Deus foi dando tudo muito certo. Então, assim, tem várias histórias da Abril, assim, se você falar de cada revista, de cada... É igual agora, assim, isso nem tava combinado. Não tava no script, mas é muito gostoso estar com tudo isso, assim, sabe? Tudo começou, eles também, de qualquer forma, eles começaram por causa do Pato Donald, né? Trouxeram da Disney, né? Então é muito gostoso tudo isso. Cada revista tem a sua história. A revista Veja só foi dar certo depois de 5 anos, então ela ficou muito tempo no vermelho. Então isso também, para grandes empreendedores, é muito gostoso saber também. Então aí foi o Dr. Roberto falando para o Dr. Vitor, eu preciso, pai, eu preciso, são 5 anos. Ainda não deu certo no Brasil, vai dar certo, porque aqui a gente tem jornal diariamente, mas é necessário, tipo, ter uma Times aqui no Brasil. Então ele tinha estudado muito tempo nos Estados Unidos, tinha Times lá, e ele trouxe a Veja para o Brasil.
Brasil. Então, é tão gostoso saber cada história assim, e eu era envolvida. Eu era aquelas crianças, assim, eu, né, como eu sou da década de 70, então, assim, pra mim era banca de jornal. Então, assim, Nossa, meus que primeiros saudade. crushes eram o Menudo, então eu ia muito, comprava todas as revistas. Então, Capricho é muito, lembra, né, essa Sim, nostalgia, Nossa, essa coisa tinha de... uma revista que eu amava. Eu não lembro de qual editora era, mas era Letras Traduzidas. Ai, não era. Que tinha o pôster da Aham, banda, do aham. cantor, e aí tinha uma delícia. música que estava fazendo sucesso com a tradução. É uma delícia Era tudo muito isso. legal. Tudo Eu isso é muito amava a banca de gostoso, jornal. gente. Eu juntava minhas moedinhas, os meus primeiros Pra mim sempre reaisinhos, foi assim. pra ir pra banca de jornal. Pra mim também sempre foi assim, trocar figurinha, então tinha Panini lá dentro da Abril. Gente, pra mim foi uma realização de sonhos, de tudo assim, porque eu materializei aquilo que eu comprava. Sim. E o mais gostoso era isso, que aí a ferramenta de trabalho eram todas as revistas. Então falavam, vocês precisam de eu. Gente, isso daqui pra mim não é peso, pra mim é só cultura. Deixa comigo. Pode deixar. Comecei a fazer ponto cruz, graças a Abril, porque Que tinha tinha as revistinha revistas. ponto Hoje em cruz, dia, porque é assim, verdade. eu sou essa pessoa também, gente. Eu consigo fazer ponto cruz, eu consigo costurar por causa da revista Manequim. Que legal! A nossa mãe A fazia. manequim tinha os tinha moldes os dobráveis. Minha mãe Minha era mãe é costureira. Minha mãe era costureira. Então, pra costureira. minha mãe sempre foi muito isso. E minha mãe até falava muito que na época dela, já que a minha mãe, né, já é mais velha, então ela começou com revista Cruzeiro. Então, pra mim, sempre foi muito isso, gente. O que tinha de revista Recreio, que depois também veio, sabe? Uhum. Voltou. Era uma outra revista que a minha irmã comprava também quando criança. Então, sabe? São memórias afetivas, assim, tão grandes. E pra mim foi a minha trajetória. Foi o início da minha carreira, que eu saí depois também, de qualquer forma, que me chamaram de louca. Mas eu precisava sair, porque em 2011 eu trabalhei, né, nessa parte de atendimento e de assinaturas. E eu já, em 2011, já falava, gente, o mundo digital tá aí. Então, eu mesmo fui fazer a minha outra carreira em outras coisas, porque por mais que eu tenha paixão com o jornalismo, por mais que eu tenha paixão pela Editora Abril, mas eu falo, não, a gente também tem que olhar, e eu acho que é muito isso também das nossas carreiras, né? Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, a gente não pode ficar pensando o que a empresa tem para oferecer pra gente, mas o que a gente quer. E o nosso destino, somos nós que trilhamos, sabe? E construímos. Então, eu já fui olhar mais a parte digital, eu queria outra coisa, eu já não queria mais só editora. E aí, eu fui trilhando outros sonhos e que também foram dando muito certo. Então, assim, tive todos esses sonhos, outras realizações. Graças à revista Viagem e Turismo, que eu estudei e li tanto, eu conheci muitos países, então para mim é muito gostoso também fazer muito isso. Então, assim, quase todo ano eu ia para algum país e muitas vezes minha mãe fica assustada, né, porque é mulher, viajando sozinha e tudo mais, mas eu já fiz também, assim, intercâmbio, então eu fui para o Canadá. Aí fiquei morando com homestay, então morei com família filipina para aprender também a cultura de lá. Aí, como eu falo gesticulando, realizei meu sonho de ir para a Itália. E aí eu faço viagens, mas eu faço intercâmbio junto. Mochileira, então eu fui para a Europa, eu fiz Portugal, Espanha, e ainda conversando com todo mundo, era em fevereiro, aí... Nossa, morando na Europa, gente, você sabe que você pode ir para Paris por €1,99? Eu brincou. Como assim? Como assim? Aí você aprende um monte de outras coisas, então realizei também esse meu sonho. E aí eu sou aquela pessoa que é do tipo assim, gente, eu vou subir a Torre Eiffel. Aí eu já meio que subo e choro, porque eu falo, gente, eu tô aqui, de estar no Vaticano, sabe aquelas coisas muito assim. Já fiz safari, então assim, eu falo que eu fui, sabe, em vários lugares já assim, mas em todo lugar eu sou estrangeira. Em Portugal fui considerada excêntrica, e foi muito legal que eu tava na Rádio Rock, a menina toda tatuada, eu sou tatuada, eu gosto de tatuagem, mas eu não tenho piercing em todos os lugares, e ela tinha tatuagem no rosto, piercing em todos os lugares, aí ela olha pra mim e falou assim, você é excêntrica? Aí eu fiquei curiosa, né? Pouquinho. Por quê? Porque eu sou excêntrica. Uma japonesa falando português desse jeito. Ai, meu Deus! Aí eu falei, não, é porque eu nasci no Brasil. Então tá bom. E quando eu fiz também intercâmbio, né, no Canadá, foi muito gostoso. Aí conheci também japoneses, coreanos, chineses. E aí pelo lado oriental também,
nossa, mas você é estranha. E aí, às vezes, ou eles falam em japonês ou em inglês comigo. Por que eu sou estranha? Não entende esse negócio de brasileiro. Um dá um beijinho só, o outro dá 2 beijos. Ai, Eu é falei, muito tá, grande, então é que o grande. Brasil é grande. Aí eu tive que explicar. Quando eu dou beijinho assim, é porque às vezes é carioca. Carioca é do Rio de Janeiro. Nordestina, não sei o quê. Agora, lá aqui em São Paulo, as coisas são muito rápidas. Então, um só. Mas é muito engraçado conversar com todo mundo assim. Em Roma também conheci uma japonesa e foi muito engraçado que ela olhou pra mim e falou assim, nós somos parecidas. E o pior é que todo mundo fala muito isso. Aí eu sou até meio contra falar que as pessoas são iguais, né? Os orientais são iguais. Mas com ela realmente também. Aí eu falei assim, nossa, engraçado, né? A gente realmente se parece. E foi muito louco ficar conversando em italiano com ela, um pouco em japonês. Mas aquela mistura. Uma mistura, mas isso que é muito gostoso. E são essas realizações de sonhos. E de qualquer forma, eu até brinco, tá, gente? Ontem também realizei um outro sonho, que é o de padaria. Eu sempre brinco e posto. Eu coloco... eu vi sua postagem. Eu gosto muito disso também, que eu falo assim, sonho é isso também, são os pequenos também, né? É muito gostoso você poder ir numa padaria, comprar um sonho, isso também é uma realização de Sim. né? Então, eu sempre falo, isso é muito gostoso, você poder, sei lá, experimentar um suco de romão, um suco disso, um suco daquilo, tomar alguma coisa, isso são realizações de sonhos. Então, eu sou uma pessoa muito bem realizada. Ai, gente, que delícia! Nossa, se deixar, a gente fica aqui 3 Fica, dias. verdade. Ainda verdade. temos muitos E aí a coelhos gente ainda na tem, cartola, né? nós temos ainda Verdade, muita porque senão, coisa. olha, vocês têm que me travar, porque senão eu vou falando aqui também. E realmente, E a o gente- trio aqui é falante. Aqui é uma competição boa de quem fala mais. Mas, ó, fiquem ligadinhos, porque a gente ainda tem muita coisa pra Muita. extrair aqui da Simone. Então, quarta-feira, Pri, 12h30 aqui no YouTube tem mais Simone Mitsui. até já já.